Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira vamos debater aqui como o Kleber Xavier pode escalar o time do Santos para o clássico de domingo a partir das 4 horas da tarde contra o Corinthians na Neoquímica Arena pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe um ditado no meio do futebol que diz que em time que está ganhando não se mexe. E como o Santos não ganha de ninguém e está numa fase horrível, eu trago esse vídeo que tem tudo a ver com o propósito do canal, que é conversar e debater com vocês ideias, cenários, hipóteses, para que o Santos possa tirar um coelho da cartola em busca de uma vitória. Lembrando que a situação do Santos é tão complicada, mas tão complicada, que mesmo que nós vençamos esse jogo contra o Corinthians fora de casa, num clássico, o Santos não sai da zona de rebaixamento. O alvinegro mais famoso do mundo tem 5 pontos na tabela, mas o primeiro time fora da zona de rebaixamento, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, sexta-feira, 5h35 da tarde, é o São Paulo, que já tem 9 pontos, ou seja, o Santos só chega no máximo a 8 e o tricolor do Morumbi já tem 9. A situação é desesperadora e o Santos precisa urgentemente vencer. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que eu faria, ou ideias para o Santos e para o treinador do Santos, melhor dizendo, o Kleber Xavier, para essa partida. Se inscreva e ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Deixe seu like, comente, compartilhe. Não esqueça de hypar o vídeo, clica aí no hypar vídeo e, se quiser, apoie o meu trabalho. A partir de R$ 2,99 por mês, torne-se membro, clique no botão e vem fazer parte da família do canal Filho de Peixe. Mande seu e-mail para o e-mail, mande o seu WhatsApp para o e-mail que está correndo aqui na tela, ó. É o mesmo e-mail da chave Pix do canal. Manda seu zap, eu vou te pôr no grupo de membros do canal, tá bom? Vamos lá. Esse grupo, evidentemente, é no WhatsApp. Bom, gente, sem muita enrolação, já vamos direto aqui para o que interessa, porque é o seguinte, o Dorival Júnior está começando o seu trabalho no Corinthians, são 5 jogos, se eu não estiver equivocado. Novo Horizontino pela Copa do Brasil, aí teve 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra Inter e Mirassol e outros 2 jogos pela Sul-Americana, o Racing do Uruguai e também o América de Cali da Colômbia. O Kleber Xavier também tem um trabalho mais ou menos nessa duração. E nesses jogos, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, já vamos para os campinhos, o Dorival Júnior fez 2 mudanças no time do Corinthians. Quais foram elas, tá? Essa aqui é a formação do jogo entre Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Um 4-4-2 clássico, mas com algumas peculiaridades. O Romero é mais um ponta, o Carrijo, no começo da carreira, era um ponta, mas hoje ele faz bastante e muito bem esse lado aqui do campo. Mas então era uma espécie de 4-4-2. Fiquem com essa informação aí. No outro jogo, contra o Mirassol, lembrando que o Corinthians ganha do Inter por 4-2 e na última rodada perde do Mirassol por 2-1. Quais foram as mudanças? Saiu o Félix Torres e entrou o André Ramalho, saiu o Angileri e jogou o lateral Hugo, saiu aqui o Martínez, né? Deixa eu até checar aqui para não falar besteira para vocês. Saiu o Martínez e entrou o glorioso Coronado, saiu também o Carrijo e entrou o Breno Bidon, e aí o Corinthians ficou mais ou menos assim, ó. Corinthians ficou mais ou menos assim. E do lado de lá, o Romero foi para o lado de lá, saiu o Yuri Alberto, jogou o Memphis Depay por aqui e aí jogou o glorioso Maicon. Na verdade, o Corinthians jogou assim, mas num 4-3-3. O Coronado é um meia, mas ele caía bastante pela esquerda e o Romero fazia aqui o corredor pela direita. Então veja que o Dorival Júnior já fez aí algumas alterações. Mas eu acho que para esse jogo contra o Santos, nós vamos ter aquela formação anterior que eu passei aqui para vocês. Então vamos lá. Se eu não estiver fazendo besteira aqui, deixa eu ver o que eu ia montar aqui. Eu deveria ter deixado diretamente o time correto aqui para conversar com vocês. Mas vamos lá. O Carrijo, sai o Coronado, sai o Bidon, aí entra o glorioso Martínez aqui. Eu acho que o Corinthians vai jogar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Sai também o Maicon, Ranieri e Martínez, e aí entra o glorioso Yuri Alberto, tá bom? Eu acho que contra o Santos o Corinthians vai jogar assim. E a partir dessa premissa,
eu quero debater aqui com vocês algumas escalações do Santos. A primeira delas, que eu mandaria o Santos para campo desse jeito, para ser arrojado, para ser ousado, para que o Santos possa ter solidez no meio de campo, coisa que o Santos não tem tido nos últimos jogos, e ainda assim ter um time leve. Como eu escalaria o Santos? Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo e Luan Pérez com Escobar. Rincon, Barreal, não aberto pela direita, mas por dentro, como ele jogou em algumas ocasiões, junto com o Bom Tempo e o Rollaser com essa liberdade para ser o meia. Na frente, o Soteldo, que tem criado muitas jogadas para o Santos, e o David Washington. Por que o David Washington? Vamos explicar aqui algumas mudanças. Por que o David no lugar do Tiquinho? Primeiro porque o Tiquinho não vive boa fase, não significa que o David esteja comendo a bola, mas eu acho que o David oferece mais alternativas ao Santos do que o Tiquinho, pelo menos hoje. O Barreal por dentro, para que o Santos possa ter sustentação no meio de campo. Essa é a primeira coisa, para que o Santos possa ter o domínio do meio de campo, o controle do meio de campo, para principalmente aqui você forçar que o Carrilho venha jogar por dentro. Ah, André, mas o Escobar não passa tanto. Sim, é verdade, mas aí você, causando essa sobrecarga no Carrillo, amanhã no nosso vídeo de pré-jogo, eu vou detalhar um pouco mais isso, mas a sobrecarga nos laterais do Corinthians é uma importante válvula de escape que o Santos pode ter para ganhar o jogo. Então as infiltrações do Barreal, o Soteldo junto por aqui, o Escobar fazendo ultrapassagens como nós vimos no jogo contra o Ceará, eu acho que é importante. Então o Santos teria aqui um meio de campo leve, com Bom Tempo e Barreal, jogadores que dão dinâmica, que marcam, que conduzem a bola, que chegam na área. Tiraria, trazendo o Barreal aqui para ajudar na armação, você não sobrecarrega o Rollaser. Povoando o meio de campo, nesse formato, você tira o Rollaser da ponta direita, como não tem dado certo, o Rollaser precisa jogar por aqui. Contra o Ceará, a melhor chance do Santos, a única melhor finalização, melhor dizendo, a única finalização do Santos foi uma bola do Rollaser por dentro, que achou o Tiquinho Soares, ele gira e bate, e o goleiro Fernando Miguel faz a defesa, mas também porque, conhecendo um pouco do Kleber Xavier nesse começo de trabalho, me parece que contra o Corinthians o Santos vai jogar no contra-ataque. E aí é muito mais fácil você puxar contra-ataque com um jogador leve como o David e não o Tiquinho Soares, que é um jogador que é mais útil se o Santos tiver a posse para ficar produzindo para ele. Mas esse 4-4-2 em losango, ou 4-3-1-2, se você quiser, nenhum treinador do Santos utilizou ao longo de todo o ano. Nem o Caixinha, nem o César Sampaio, e nesse começo de trabalho também não utilizou o nosso querido Kleber Xavier. Existiria também uma outra possibilidade, mas eu não vou me estender muito nela, porque, como eu disse, essa é uma formatação que nenhum treinador utilizou até o presente momento. Seria o seguinte, o Zé Rafael no lugar do Barreal, e aí você teria um jogador, né, o Zé Rafael que está voltando, mas eu acho pouco provável que o Zé Rafael saia jogando, porque no jogo passado o Kleber Xavier disse na coletiva que ele aguentava jogar 30 minutos. Será que ele já aguenta pelo menos 45 para sair jogando e se cansar, sair no intervalo? Acho pouco provável, mas fica aí também registrado essa opção. Agora, você vai dizer o seguinte, André, e se o Kleber Xavier for mais conservador, mais próximo do que ele vem fazendo? O que você faria? E quando eu digo mais próximo do que ele vem fazendo, é um 4-3-3 ou 4-2-3-1, se você preferir. O que eu faria? Deixa o Zé para entrar no intervalo, Rincon e Bom Tempo alinhados, Rollaser por dentro, tá bom? Rollaser por dentro. Ainda assim eu manteria o David pela questão do contra-ataque, que nós acabamos de falar. Abre o Soteldo por aqui para explorar o lado direito da defesa do Corinthians, que eu julgo ser um caminho bom para o Santos, porque dos dois laterais, o Angileri, por exemplo, ele é mais sólido defensivo do que o Mateuzinho. O Mateuzinho apoia bastante e pode ter problema com o Soteldo jogando nas costas dele. E do lado direito, aí sim, cadê o nosso amigo aqui? Volta para cá, meu amigo, o Barreal. E não o Tassiano, porque com o Tassiano, deixa eu até pegar o Tassiano aqui para montar aqui. Com o Tassiano, o que acontece? Primeiro, que você acaba trazendo o Rollaser para cá, né? Vamos tirar o Barreal daqui um tempinho. O Rollaser joga aberto e aí o Tassiano fica dentro da área e o Santos fica cruzando bola a esmo. E no jogo passado foram nada mais, nada menos do que 35 cruzamentos. E o Santos só acertou 9. Um número muito alto de cruzamentos, um número muito baixo no aproveitamento, e você tira da zona principal de campo o seu principal jogador sem o Neymar.
O Rollaser já provou para todo mundo que ele rende muito mais por dentro, como um coordenador de jogadas, como o pifador das jogadas, do que aberto pela direita. Até porque, no momento sem bola, o Rollaser não marca nem consulta. Isso não é uma crítica a ele, é apenas uma constatação do seu perfil. E ele acaba se sobrecarregando fisicamente e não aguenta o jogo todo. Então, Rollaser por dentro, Tassiano, passar bem, meu amigo, e o Barreal fica aqui aberto pela direita. Porque dessa forma, o Santos pode ter uma coisa que não teve contra o Ceará. Quem não se lembra de que o Santos basicamente fez o seguinte contra o Ceará? Aquela saída de 3, com Luan Pérez, Zé Ivaldo e o Aderlan. Então vocês já percebam, né? Vamos botar o Corinthians aqui, marcando num glorioso 4-4-2. Vocês já percebam que o lateral fica preso, o Escobar, ora vinha por fora, ora vinha por dentro. E essa movimentação é interessante, porque quando ele vem por dentro, ele arrasta a marcação do ponta, e a ideia é deixar o Soteldo no mano a mano com o lateral. O Soteldo quase sempre ganha esses lances de mano a mano, mas o que acontecia então? O Escobar, ora por fora, ora por dentro. Mas aí, o Rollaser, ele saía, eu vou tirar o Barreal de novo só para explicar para vocês o que acontecia. O Rollaser começava as jogadas por fora, mas ele vinha por dentro para criar. O Kleber Xavier falou isso na coletiva pós-jogo, que nós acompanhamos aqui no canal. O Bom Tempo vinha como uma espécie de meia-direita e o Tassiano formava a dupla com o Tiquinho. Eu vou até tirar aqui o Tiquinho, o David, e vou botar o Tiquinho para ficar bem fiel. Só que aí o Santos não tinha profundidade pelo lado direito. Não tinha, porque o Bom Tempo não faz essa ultrapassagem, o Bom Tempo não vai para dentro e o Santos ficou cruzando bola, não tinha profundidade. Com o Barreal, e aí eu já estou até ficando tonto de tanto trocar os jogadores, mas sai o Tassiano de novo, volta aqui, meu amigo Barreal, volta aqui. Você pode ter alguém por aqui para poder ter jogadas pelo lado direito de campo e não apenas joga no Soteldo e reza. E se for mantida essa ideia do Rincon mais preso à frente da defesa, o Bom Tempo atacando como meia-direita, o Soteldo e o Escobar fazendo esses dois jogadores do lado de lá, e o Bom Tempo junto com o Barreal, você pode causar essa sobrecarga em cima do lateral e você deixa o Rollaser livre para criar. Então vocês percebam que dessa forma você pode ter um time mais equilibrado. Tem o Soteldo endiabrado do lado esquerdo, mas tem o Barreal, que é leve, tem dinâmica e joga por aqui. Com essa troca do Barreal pelo lugar do Tassiano, você muda uma peça sem mudar a estrutura do time de forma muito drástica, mantém o 4-3-3 que o Kleber Xavier vem fazendo nos últimos jogos e ainda assim diminui o número de cruzamentos, tira o Tassiano da área, que até agora não mostrou muito para que veio, e assim você tem um time mais equilibrado. Esquerda, Soteldo, Barreal pela direita, o Rollaser por dentro e o Bom Tempo ali podendo, lendo o jogo, atacar de um lado, atacar do outro, enquanto deixa o Rincon mais preso. Essa é uma ideia, ou melhor, essas são algumas ideias de como escalar o Santos para o jogo contra o Corinthians. Você gostou? Qual escalação você faria? Gostou do 4-3-1-2 que eu mostrei? Acha que o Santos vai com essa escalação ou não vai fugir do 4-3-3? E mais, como você escalaria o time do Santos? Comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião. No mais, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho rumo aos 15 mil inscritos. Like, comente, compartilhe, hype o vídeo, torne-se membro e não esqueça, amanhã, sábado, tem o nosso vídeo de pré-jogo e no domingo, assim que acabar a partida, vem para o canal Filho de Peixe, o lugar do melhor pós-jogo da internet brasileira, participar da nossa live, coletiva do Kleber Xavier e tudo mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça do like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.